Olá, esse é o Panorama CNN Business e hoje eu estou aqui com Henrique Meirelles, que é secretário da Fazenda de São Paulo e já foi também ministro da Fazenda e presidente do Banco Central. Boa noite, ministro. Tudo bom? Boa noite, Luísa. Tudo bem? Vamos começar então, ministro. O senhor falou que é um momento difícil e sério, né? E hoje mesmo o governo revisou a previsão para o PIB, né? Para uma queda de 4,7% nesse ano. Em linha aí com o que o FMI já vem prevendo, mais ou menos, mas já tem economistas prevendo um recuo de até 7%. Eu queria saber qual que é a sua avaliação. O senhor acha que esse cenário de 7% ele está distante ou ele é factível? Olha, Luísa, é um cenário em evolução muito rápida e, portanto, é normal que as pessoas, inclusive os analistas mais sofisticados, fiquem correndo atrás. Por quê? Nós temos um problema de saúde, nós temos uma pandemia. Como consequência, tem uma queda da atividade econômica. Então, é uma previsão muito mais difícil, porque nós temos que fazer uma previsão da evolução dessa curva, que hoje, por exemplo, eu estava discutindo em reuniões, a curva de novos casos no Brasil e em São Paulo, e a curva de casos confirmados no Brasil e em São Paulo. Então, quando você olha isso, a discussão entre os modelos dos estatísticos que estão olhando a evolução disso no mundo todo, e os modelos, por exemplo, dos médicos, dos infectologistas, etc., tem diferenças substanciais. Por quê? Porque a marcha do vírus, vamos dizer assim, não é totalmente conhecida. E, portanto, o efeito na economia também fica menos previsível. Em dito isso, eu acredito que a previsão da FMI, que está ao redor de 5,2%, um pouquinho mais conservadora do que a previsão do governo federal, e, assim mesmo, a instituição conservadora, que é o FMI, que se move devagar, quando está subindo ou quando está caindo. Eles não se precipitam nas avaliações. Agora, avaliações de instituições internacionais, instituições financeiras, etc., estão tendendo hoje para avaliar a contração da economia brasileira este ano mais ao redor de 7%, e algo que não se está trabalhando no Brasil ainda, mas que, se a pandemia tiver uma duração maior do que se espera hoje, com a questão, de novo, da ordem sanitária, essa contração da economia, essa queda pode chegar até 9%. Por enquanto, não é uma previsão ainda, na medida em que as curvas de evolução dos confirmados, dos casos confirmados com o coronavírus, ainda estão não apontando nessa direção. Em resumo, se for uma crise prevista, atingindo o pico agora em maio, começando a cair em junho, por exemplo, no estado de São Paulo, e chegando a um patamar mais baixo ao redor de julho, etc., aí nós poderemos ter, de fato, algo mais ao redor, dentro dessa previsão, que eu acredito que está bastante mais próxima da realidade, ao redor de 7%, e podendo ser pior. Uma evolução mais favorável é possível algo aí na linha dos 6%, 5,5%, mas eu acho menos provável. Tá certo. Como o senhor mesmo comentou, é uma crise de origem sanitária que gera fraqueza na atividade e aí gera uma crise econômica também, né? E essa crise sanitária, existe um gasto fiscal que não estava previsto e que é necessário nesse momento, né? E existe a preocupação de que esses gastos extraordinários fiquem restritos a este ano e não comprometam a trajetória de ajuste que a gente vinha seguindo, né? Eu queria a visão do senhor sobre como voltar para essa trajetória depois. O teto de gastos, ele é suficiente para garantir que a gente fique, que os gastos extraordinários fiquem só neste ano? Que reformas o senhor acha que vão ser prioritárias depois que a gente conseguir superar a crise sanitária? Pois não, Luiz, eu acho que as perguntas são exatamente estas. E a resposta é, primeiro,
O teto de gasto é absolutamente fundamental no pós-pandemia, não tem dúvida, porque a última coisa que nós precisamos é sair de uma crise sanitária e entrar numa crise fiscal de novo. Não, aí não, tá certo? Então, agora, a despesa pública, o aumento da despesa pública e da dívida é crucial, fundamental, não há outra solução. É aquilo que foi dito pelo ex-presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi. O governo tem que fazer o que for necessário, falando em inglês, whatever it takes, seja no campo fiscal, seja no campo monetário. Portanto, é absolutamente necessário que agora a pandemia seja enfrentada de um lado e, de outro lado, o governo apoie a economia, o Pacto Produtivo Nacional, para não deixar que haja uma questão de insolvência generalizada, o que seria um desastre. Então, tem que dar auxílio para as pessoas e auxílio para as empresas, através de empréstimos, etc. Tudo bem. Até aí, tudo bem. Mas depois disso, terminou, nós vamos estar com a crise aí de consequências fiscais à vista, que nós temos que evitar para que não aconteça. E qual é? O fato de que a dívida pública vai estar bem mais elevada do que a dívida que estava nas previsões, que nós entramos na crise. Então, é necessário contrair a despesa pública. O teto de gastos, ele é necessário, fundamental e funciona por alguns anos. Tá? O teto de gastos conjugado com a reforma da Previdência que já foi feita. Isso é importante dizer. Tá? É importantíssimo por duas razões. Primeiro, porque ele controla a situação de curto prazo e força a priorização das despesas públicas, etc. E uma visão mais racional do orçamento. Mas ele vai enfrentando um problema que é o crescimento das despesas obrigatórias. Então, é absolutamente necessário, aí, passo seguinte, logo depois de terminar a crise, que nós tenhamos a reforma administrativa, que já está mais ou menos delineada, e a reforma tributária, que inclusive a parte dos estados e municípios já está no Congresso e agora é necessário. Tem também a parte federal, dentro da chamada projeto de emenda constitucional 45, mas é importante agora que o governo federal apresente o seu projeto para, eventualmente, ser exatamente aquele que está lá, ou mudar um pouco, da reforma tributária. Então, com a reforma administrativa, com a reforma tributária, são duas reformas fundamentais que têm que ser feitas imediatamente depois da pandemia para viabilizar que o teto seja, de fato, rigorosamente cumprido, aí por um prazo longo, e que nós vamos ter essa dívida pública estabilizando e depois começando a cair ao longo dos anos, o que é fundamental para o crescimento do país. Tá certo. O senhor falou dos estados e municípios. Os estados, a gente já tinha alguns estados em situação crítica, né, antes dessa crise do coronavírus se abater. Qual que é o cenário, ministro, daqui para frente? E, de novo, eles estiveram no centro com a questão do próprio auxílio aí, né, desse desequilíbrio do fiscal. Qual que é o cenário que você vê para os estados? Olha, Luísa, nós temos aí um cenário para todos os estados, em primeiro lugar. Foi apresentado um projeto de lei no Congresso Nacional, que foi aprovado pela Câmara, foi para o Senado modificou uma série de coisas, isso foi para a Câmara, foi aprovado o texto final, e está para a sanção do presidente da República. O que é necessário agora é essa sanção, precisa sair tão logo quanto possível. E o que o projeto, em última análise, estabelece é que haja uma compensação das perdas com a arrecadação dos estados que foram causadas pelo Covid-19. Isso é muito importante, porque mesmo estados que estavam absolutamente equilibrados, como São Paulo, por exemplo, evidentemente tem uma queda de arrecadação muito forte. Pra você ter uma ideia, a queda de arrecadação de São Paulo no mês de abril, comparado com a lei orçamentária, que é o que seria o normal,
foi de 22%. Nós tivemos aí a apuração desse número final hoje. Estávamos trabalhando até ontem com o número de 19, que era os cálculos preliminares, as previsões. Mas o número final é 22. E devemos ter já uma queda no meio de maio acima de 30% na arrecadação do Estado de São Paulo. Evidentemente que os outros estados que já estavam numa situação difícil, já estavam muitos estados decretando calamidade financeira, etc. Então, aí a situação fica muito mais grave. Então, é importante que o presidente sancione essa lei, né, que já foi aprovada pelo Congresso Nacional, depois de longa discussão, que vai viabilizar duas coisas. Primeiro, a compensação de parte da perda de 2019 para 2020 da arrecadação. E depois viabilize também a suspensão dos pagamentos de empréstimos de bancos oficiais e da União, etc., para os estados até o final do ano. Com tudo isso, ou pelo menos até o final da crise em alguns casos, mas até o final de ano de outros. Então, é muito importante aí que isso, em colocado em execução, as duas coisas juntas vão viabilizar que os estados possam cumprir a sua responsabilidade, pagar as suas despesas, etc., durante o ano de 2020. Isso é muito importante, porque o Estado, duas questões. Primeiro, os estados estão na frente de combate ao Covid-19. Você tem, por exemplo, os hospitais de campanha, os UTIs, os respiradores, etc. Tudo isso está sendo fornecido pelo governo dos estados. Então, é muito importante isso. Segundo, segurança pública, que aumenta a necessidade da segurança na crise, ao contrário do que pode ser a primeira impressão. Então, tudo bem, isso aí é uma coisa que é uma necessidade. E, ao mesmo tempo, com a queda da arrecadação. Então, o Estado cumprindo a sua função básica, nós já teremos, portanto, uma possibilidade de passar através da crise. E, depois disso, também temos que discutir, já estão sendo discutidos intensamente, lá em Brasília, e aí ver a questão da recuperação da economia. Mas, antes da recuperação da economia, nós temos que preservar a economia agora. Porque se sairmos com a economia alquebrada da crise, empresas em recuperação judicial, empresas em falência, etc., problemas graves, um desemprego altíssimo, então a dificuldade de recuperação é maior. Né? Então é muito importante que nós possamos proteger vidas, sim. Quarentena rigorosa é a experiência mais bem-sucedida do ponto de vista de salvar vidas e também evitar uma queda econômica muito grande depois, podemos falar sobre isso depois, e proteger as empresas com auxílio financeiro, empréstimos, etc., durante o período da crise, e depois, aí sim, vamos impulsionar para crescer a taxa maior possível depois da pandemia. E também o BC já sinalizou que deve, né, fazer mais um corte de juros aí. Mas tem a questão do equilíbrio externo também, né, ministro? O senhor acha que tem ainda muito espaço para redução de juros? Luiz, é o seguinte, eu tenho uma postura, né, um princípio, de não dar muita opinião sobre o que o Banco Central deveria fazer. Porque eu, quando era presidente do Banco Central, eu tinha uma opinião firme que ministro da Fazenda, principalmente, ou ex-ministro da Fazenda, não era conveniente ficar dando palpite, o Banco Central deve fazer isso, o Banco Central deve fazer aquilo. Eu, quando presidente do Banco Central, tinha essa opinião, quando ministro da Fazenda, eu mantive a opinião, como ex-presidente do Banco Central, ex-ministro da Fazenda, eu mantenho a opinião. Em dito isso, é uma situação dramática. Isso aqui não é uma coisa normal. Então, justifica algumas atitudes mais drásticas. Eu acho que tem espaço, sim. Eu falo isso normalmente, mas eu acho que tem. Porque a situação da economia é evidente. Agora, a preocupação, existem vários artigos, economistas renomados, tal, que dizem
com muita propriedade o seguinte: não, mas nós temos que manter a âncora monetária e etc. E o Banco Central tem que ser conservador. Numa situação normal, sim, é verdade. É a mesma coisa dizer o seguinte: as pessoas devem se exercitar, fazer exercício? Sim. É conveniente que todos façam exercício intensivo? Sim, você precisa manter a forma física, aumentar a resistência, proteger a saúde. É verdade. Agora, se você está doente, por exemplo, alguém que pegou Covid-19, deve sair fazer exercício na rua? Não. Nesse momento, Entendi. tem que repousar, até ajuda mecânica, respiratória. Então, não adianta você receitar, prescrever as receitas normais. Que em situação normal, tudo bem, mas agora é um momento dramático e é um momento que exige medidas que não são as medidas para tempos normais. Tá certo. E aí, só para a gente finalizar, ministro, só queria perguntar se o senhor acha que a taxa de câmbio que está pressionada, não só aqui, né, mas em todos os mercados emergentes, se ela está equilibrada e uma opinião enquanto agente de outros governos. O senhor esteve no governo durante o Joesley Day, esteve no governo durante a crise do mensalão, outras crises políticas que a gente viveu. Queria saber qual que é o peso que o senhor acha que a crise política hoje tem na crise geral que a gente vive. Tem um efeito, sim. Um efeito importante, porque aumenta a percepção de risco. Quer dizer, é muito importante na economia o nível de confiança na economia. Por exemplo, uma das coisas que ajudou o Brasil a sair da crise, por exemplo, quando eu assumi o Banco Central, em começo de 2003, o Brasil estava numa crise e nós adotamos uma série de políticas para controlar a inflação, para adquirir reservas, tudo isso, e o Brasil saiu da crise. Nós estávamos com um problema aí, tínhamos tido apagão de 2001, tinha uma série de coisas aí, a economia estava tendo grande dificuldade e depois disso cresceu bem. Os 8 anos que eu passei no Banco Central, o Brasil cresceu, em média, os 8 anos, 4%. Então, uma taxa muito forte, muito elevada. Agora, o que acontece? O Brasil estava com muita dificuldade, uma delas era de confiança. Então, o dia que eu assumi o Banco Central foi anunciado, como eu tinha sido durante muito tempo presidente de um banco global, etc. Então, toda essa história. As pessoas, os agentes econômicos, o mercado consumidor, o mercado apostou que o Banco Central ia fazer a coisa certa. E, portanto, isso significa aumento da confiança. Então, o nível de confiança que estava baixo aumentou. No que aumentou, isso impulsionou a economia. O nível de confiança que a economia ia crescer mais e que a inflação ia ser controlada. E, de fato, aconteceu. Agora, essa questão do nível de confiança, o que eu digo é o seguinte: você pode ter credibilidade. Naquele momento eu tive credibilidade. É importante, bom, confiança subiu. Agora, é importante que você cumpra o que as pessoas, o que os mercados, o que as empresas, o que os agentes econômicos, os consumidores esperam de você. Isto ao ter credibilidade, significa todos esperam que você faça a coisa certa. Bom, só que depois você tem que fazer a coisa certa, certo? E um dos problemas da confusão política exatamente é uma incerteza sobre o que será feito. Será feito na área econômica, será feito na área de saúde, o que será feito em todas as demais áreas, infraestrutura, construções de obras fundamentais para o país, tudo isso. Então, que há um custo econômico para o país, sim. Isso chama-se a questão do risco, no caso de países emergentes, como você mencionou, é o risco, no caso, o risco Brasil, que de um lado sobe como resultado da pandemia, mas sobe também como resultado da incerteza política. Tá certo. E aí, voltando, acho que cortou para o senhor não ouviu a parte sobre o câmbio. Se o senhor acha que está equilibrado o nível aí da taxa de câmbio?
Olha, o câmbio o câmbio é flutuante, né? Eu acho que compete ao Banco Central assegurar-se que os mercados estão líquidos. O que quer dizer isso? Tem dólares sendo ofertados no mercado suficiente e tem compradores e vendedores. O mercado está fazendo o preço normalmente sem estar ninguém contra a parede. E para isso o Banco Central, felizmente hoje, que construímos naquela época, tem muita reserva internacional, pode fazer isso. Então, em dito isso, o Banco Central, em qualquer país do mundo, as experiências, inclusive no Brasil, de controlar a taxa, sempre deram errado. Tá certo? O Brasil fez isso na segunda metade da década de 90, não deu certo. Em 99, o câmbio acabou flutuando por conta própria, aí o Banco Central regulou isso. Já houve episódios aí em diversos países. A Argentina tinha lá uma lei que dizia que $1 era igual a 1 peso, controlando a taxa. Isso deu errado, gerou uma crise enorme em 2012, etc. Então, o que acontece? A experiência é que o dólar ele tem que flutuar livremente. E, nesse aspecto, é positivo. O câmbio, portanto, tem vantagens e desvantagens. Do câmbio mais alto, facilita, beneficia a exportação, que é bom para a atividade econômica do país, tem um certo impacto na inflação, mas como a inflação está mais baixa e abaixo da meta, inclusive, então tem espaço para isso. Agora, evidentemente, compete à autoridade monetária ir monitorando isso para não haver exageros causados por desequilíbrio. Em resumo, tem que proteger vidas, em seguida, ao mesmo tempo, é melhor manter o Parque Produtivo Nacional, ajudar as pessoas que estão fora do mercado de trabalho, ajudar as empresas a sobreviver, manter emprego e, depois disso, ter condições para o país voltar a crescer e melhor, com as reformas adequadas e etc., e aproveitando a capacidade ociosa das empresas, poder voltar a crescer a taxas mais elevadas, inclusive, que estava crescendo antes, que é possível. Vai ser uma recuperação que pode ser lenta, mas depois, nos próximos anos, nós temos condições de crescer a taxas mais elevadas. 21 pode ser um pouco difícil ainda, que ainda é a saída da crise. Mas depois nós temos e podemos crescer mais. Tá certo. Ministro, muito obrigada pela presença aqui com a gente e até uma próxima. Muito obrigado a todos. Esse foi o Panorama, continuem acompanhando que vem mais coisa por aí.